Como ajudar o paciente adulto quando o paciente adulto pede para ter uma sessão com a sua mãe para que dialoguem e se escutem? Como fazer isso, né? Como fazer essa mediação? A primeira coisa que eu acho que é bacana falar é a importância da comunicação. Né? A comunicação, ela é tudo na nossa vida, né? E nos nossos relacionamentos, nos mais variados relacionamentos que a gente tem, com amigos, com familiares, com relacionamentos amorosos. Deixa eu só ver aqui uma coisa no para eu ver aqui. Isso, aí facilita. O áudio fica melhor no YouTube. Então, enfim. Então, a comunicação é essencial, tá? Quando nós não temos uma boa comunicação, a coisa fica muito bosta. Todos os relacionamentos acabam sendo prejudicados quando nós não temos uma boa comunicação. E, infelizmente, a maioria das pessoas não está disposta a escutar o que os outros têm para falar. E estão sempre aí buscando confirmações para suas próprias ideias. Infelizmente, é isso que acaba acontecendo na maioria dos casos. E também isso em qualquer tipo de relação. Na relação aí de amigos, né, de amizade, relação social, na relação de trabalho, também isso acontece, na relação familiar, na relação também amorosa. Tá? Então, infelizmente, as pessoas não estão dispostas a escutar o que o outro tem para falar. Eles ficam ali matutando, quando estão numa conversa, por exemplo, eles ficam matutando em como que eles vão se defender, em como que eles vão provar o seu ponto, em como que eles vão convencer o outro, coisas nesse sentido, ao invés de escutar o que o outro tem para falar. Infelizmente, a maioria dos casos funciona dessa maneira. Isso é muito complicado, porque a comunicação é importantíssima. Uma boa comunicação previne guerras, tá? Uma má comunicação causa guerras, né? Então isso é uma coisa muito complicada. Então, um local neutro, né, vamos colocar assim, que a psicoterapia, aquele ambiente, ele é um local neutro, mediado por alguém também como um terapeuta, pode ajudar a pessoa a sair de uma posição aí defensiva e ela ser guiada para interpretações mais próximas do que o outro está falando. Porque quando nós estamos aí nos comunicando com os outros, nós temos as interpretações do que o outro está falando. Ah, porque então você quer dizer isso, então você quer dizer aquilo. Tem uma entrevista muito famosa do Jordan Peterson, né, que eu acho que foi até um dos motivos que ele ficou bem famoso, com uma repórter lá do Reino Unido, famosa também, e era justamente isso. Então ele falava alguma coisa, ela falava assim, então você quer dizer que, então você está falando isso? Ele falava, não é isso que eu falei. Não é isso que eu quis dizer. Então, isso é uma coisa muito importante, tá? A gente entender exatamente o que o outro está querendo dizer é muito importante para uma relação saudável, para uma interação saudável. E aí esse ambiente do consultório pode ser muito bom para isso. Então, assim, respondendo a dúvida, né? Como fazer essa mediação onde o paciente, tá, quer trazer a mãe para a terapia para que eles consigam se dialogar e se escutarem, de certo modo. Então, na sessão, a primeira coisa, quando estiver com os dois ali, né, precisa definir muito bem os objetivos e as regras daquele momento, daquela sessão e tudo mais. No caso, os objetivos é tipo, por que eles estão ali? Os dois precisam ter muito claros aí os motivos deles estarem ali, para que eles tenham a disposição para isso. Porque se o objetivo de estar ali é totalmente diferente, né, um do outro, já começa errado, de certo modo, porque o outro talvez não vai estar tão disposto aí a mudar alguma coisa, a ficar escutando as coisas e por aí vai. Tá? E as regras também é muito importante, no sentido de deixar o outro falar. Quando você vai fazer uma mediação, vai ter aquela troca, né? Então um fala, depois o outro fala e por aí vai. Então isso precisa ser muito bem definido para não ficar falas atropeladas e por aí vai. Depois nós vamos buscar a confirmação que todos estão de acordo com esses objetivos e com as regras. Então deixe claro quais são os objetivos e as regras. Busque a confirmação, tá todo mundo de acordo, entendeu? Ok, beleza, então vamos lá. Aí você pede para o paciente falar o que ele quer falar. No caso aí para a mãe, né? Da maneira mais clara possível. Então ele vai tentar falar da maneira mais clara possível o que ele quer falar.
Ele feito isso, né, depois de ele ter explicado, você vai virar para o outro, no caso a mãe, nesse exemplo aqui, e pedir para essa mãe explicar com suas próprias palavras, tá? Explicar com as suas próprias palavras o que ela escutou. Então o outro precisa falar o que ele entendeu, o que ele escutou ali daquela fala, né, do paciente, por exemplo. Tá, então fulano falou isso, né? O que você escutou? Fale com suas próprias palavras o que você escutou da fala dele. E aí você vai pedir, então, uma confirmação do paciente. É isso mesmo que você falou? É isso mesmo que você está dizendo? Ah, porque ela entendeu essas coisas aqui. É isso mesmo que você falou? É isso mesmo que você está dizendo, né? Nessa situação. Então, você vai confirmar com o paciente. E aí, se o paciente confirmou ou não confirmou, né? Aí você vai investir a partir disso, né? Então, pedir para ele explicar de uma outra forma e ver até o outro entender. E depois você vai perguntar então para o outro como que ele se sente, no caso a mãe aqui, como que ela se sente sobre isso, sobre essa fala do outro, depois que entendeu, depois que realmente entendeu, né? Primeiro você precisa fazer com que ele entenda, que seja muito claro o que o outro está falando, entender aí por que o outro não está entendendo também, se é um viés, se é falta de explicação, se às vezes o paciente não tem uma capacidade muito boa de explicação. Aí você precisa ajudá-lo com isso. Ah, então você quer dizer isso? Ou qual outra forma de explicar isso que você está falando, tá? Orientando dessa maneira. Depois que entendeu, não, realmente, então eu quis dizer A e o outro entendeu A. Perfeito, não entendeu B, não entendeu C, Z, nada. Eu falei A, ele entendeu A, beleza. Aí a gente vai para a questão dos sentimentos, tá? Das interpretações sobre isso, do pensamento sobre essa questão. Então aí você vai perguntar para essa mãe, por exemplo, o que ela pensa sobre isso. Tá, então o seu filho está falando isso, você entendeu o que é isso que ele está querendo dizer? O que você pensa sobre isso? Tá, você tem algum pensamento, alguma ideia sobre isso? Como você se sente, né, com ele falando essas questões e tudo mais? E a mesma coisa o paciente. Aí a interpretação do outro trazendo para o paciente. Sabendo que ela fica dessa maneira quando você fala isso e tudo mais, como que você se sente? O que você pensa sobre isso? Aí você vai fazendo esse jogo e aí você repete o processo. Aí o outro fala o que ele gostaria de falar, aí vê se o paciente entendeu, né, o que ele escutou daquilo, e aí vai fazendo essa mediação até que eles se entendam, depois vê essas questões dos sentimentos e por aí vai. Então, respondendo isso, como ajudar o paciente adulto que pede para ter uma sessão com a mãe para se dialogarem e se escutarem, é dessa maneira que a gente pode fazer essa mediação. Isso é uma das maneiras que a gente pode fazer essa mediação, tá certo? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.